Olá, bom dia. Hoje é dia 17 de setembro de 2020. Esse é o Today, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Seja bem-vindo. Nós já estamos aqui com a Vicky entrando, Dulcineia também, a Teodora, a Emília Soares, legal. Quem mais aqui, ó? Marinilda, Elonai, bacana, Geusa Pacheco, Viviane, a Leila, sejam todos muito bem-vindos. A Márcia Negrão também, a Roseli Krause, legal. Angélica, Ledinha, Sabrina, muito bom pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer receber cada um de vocês aqui, 7 horas da manhã, para que a gente possa estar conversando, né, sobre saúde. Isso é muito bom. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui, parece. Não, não é pergunta, não. Bom, é, lembrando que hoje é quinta-feira e quinta-feira a gente sempre tem também um encontro às 20 horas, né? Nós temos o nosso Saúde em Pauta. Nós temos tido esses horários para que a gente possa conversar. Cada um deles tem um propósito diferente. Pela manhã, geralmente a gente convida uma pessoa para a gente poder conversar e aí nós vamos trabalhando o caso dessa pessoa para poder dar orientações, né? À noite, nosso foco maior é em responder perguntas ou trazer um assunto específico para a gente poder trabalhar. Então eu vou vendo a necessidade, aquilo que mais aparece recorrentemente também dentro dos nossos grupos, as perguntas, e em cima disso a gente acaba determinando de repente um assunto para poder trabalhar à noite. Claro que nesse mês de setembro nós trabalhamos um dia também falando a respeito, ali no dia 10, falando a respeito do suicídio, questões emocionais, porque esse é chamado de Setembro Amarelo, né? Agora eles deram uma cor para cada mês e cada mês tem uma campanha específica, né, para o tratamento de uma determinada doença. E o mês de setembro é um mês que foi dedicado então para fazer tratamento de doenças emocionais, né, de problemas emocionais. E aí nós falamos sobre esse assunto. Mas nosso propósito no Saúde em Pauta é trabalhar perguntas e respostas, né? E no Today nós podemos trabalhar então o caso de uma pessoa. E hoje nós vamos convidar mais uma pessoa para a gente poder conversar, né? E aí nós estamos aqui verificando já se alguém já fez esse pedido para a gente poder conversar, né? Vamos ver aqui se alguém já fez esse pedido e a gente já vai estar convidando essa pessoa para a gente conversar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: nós estamos aqui trabalhando intensamente, né, para a gente poder montar aqui novos cenários aqui em casa, para a gente poder fazer os nossos programas, os nossos encontros aí online, né? E estamos trabalhando ali para montar a nossa nova cozinha, né, onde nós vamos estar trabalhando o Gastronomia Vital, né? Então estamos ansiosos, semana que vem, quer dizer, essa semana já foi feita bastante coisa, hoje ainda vai ser feito mais coisas ali com relação à cozinha e logo logo nós vamos estar com uma cozinha novinha, né, para poder fazer o Gastronomia Vital para vocês e a gente ter um espaço melhor para poder trabalhar e atender melhor a necessidade de vocês também. Então, estamos aqui trabalhando, né, para que a gente consiga oferecer aí um ambiente melhor, uma estrutura melhor cada vez para a gente poder também estar conversando, né? Estamos preparando outro ambiente ali onde tem o quadro que eu trabalho para poder escrever e assim também ter um outro ambiente. Então assim, estamos preparando coisas novas aqui, né? Espero que isso venha colaborar também, porque a questão da estética também é importante, né? Dentro de tudo que a gente está pensando em oferecer. A gente não tinha essa pretensão de trabalhar online dessa forma.
Eu tenho gostado muito disso, mas não era uma coisa que me chamava muito a atenção de pensar em fazer o trabalho online que a gente tem feito. Mas eu tenho me divertido demais, digamos assim, né? Porque trabalho tem que ser diversão também. Eu tenho me divertido muito com esse trabalho online, essa possibilidade de conversar com vocês, de interagir, de responder as perguntas, tem sido muito legal. Mas não era uma coisa que passava pela minha cabeça, né, que a gente tinha essa pretensão assim. Mas aí veio, nessa pandemia, veio o corona e acabou modificando toda a estrutura, né? Tivemos que modificar muito daquilo que nós fazíamos. Os programas que a gente fazia presencialmente, tivemos que transferir todos eles para programas online, tivemos que modificar a estrutura. Já tínhamos uma estrutura montada para programas presenciais e estamos a cada dia trabalhando aí para melhorar a estrutura para os programas agora online. Agora tudo é online, né? E não sei quando que a gente vai poder fazer alguma coisa presencial, mas assim que for possível também, com essa estrutura que a gente está montando, vai ter alguma coisa presencial. Só que aí, né, facilita para quem é de Brasília, para quem é de longe, tem que ficar no online às vezes, né? Mas assim, a gente está pensando em montar a estrutura cada vez melhor para fazer esse trabalho online, né? Modificou todos os planejamentos nossos, né? Bom, eu vi aqui que a Sueli disse que gostaria de participar. Então, Sueli, vou chamar você. Fique esperta aí já. Certo, para a gente conseguir falar com a Sueli. Vamos ver, conectando. Opa! Bom dia! Bom dia, Tudo bem, Sueli? tudo bem? Graças a Deus. E o doutor? Eu também estou bem, né? Também. Que ótimo. Tá falando de onde, Sueli? Eu falo de Sinop, Mato Grosso. Sinop, Mato Grosso. Eu já passei por aí. Ai, veio fazer que tipo de trabalho? Na verdade, eu estava fazendo palestra em Alta Floresta, né? Que Nossa, é... bem Pode falar? a, a 500 quilômetros daqui, mais ou menos. Pois é. E aí nós estávamos fazendo palestra lá em Alta Floresta e tivemos um problema com o voo e não deu para sair o avião de Alta Floresta, mas aí nós precisamos ir de ônibus até Sinop para pegar um voo até Cuiabá, para depois pegarmos um outro voo até Campinas, para depois podermos chegar em casa. Então passei por Nossa, Sinop, passei um dia em Sinop, digamos assim. Mas estou acertando aí uma data para ir fazer palestra em Sinop. Talvez esse ano ainda. Eu tenho que que verificar aqui, legal. né? Muito bom. Pois é. E é uma cidade aí que cresceu muito, né? Sinop. E Sim. uma grande amiga da minha mãe morou em Sinop durante muito tempo, trabalhando no Banco do Brasil, né? Então ela sempre trazia notícias e fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de passar por aí. E esse ano, quem sabe, estarei, né, presencialmente aí em Sinop. Vamos ver como é que vai ser, Oh, né? que legal. Estamos orando para que dê certo, então. É, acho que vai, acho que vai. Então vamos lá, Sueli, em que eu posso lhe ajudar hoje? Então, eu vou contar um pouco do meu histórico, Sim, que daí na semana passada, acredito que fechou. Eu tenho 40 anos de idade certo. e passei algum tempo tratando de uma anemia ferropriva e eu não sabia que essa anemia vinha pelo fato do meu ciclo menstrual ser em excesso. E aos 37 anos, aproximadamente, eu comecei a entrar no climatério, porém eu não sabia desse detalhe. E a partir do ano passado, que eu fui na ginecologista, fui na endocrinologista para poder fazer uns exames de rotina, percebemos que eu estava entrando no climatério e por causa disso eu acredito que se tem desencadeado outras coisas também. Semana passada eu fiz alguns exames e um dos que eu não gostei o resultado foi porque me deu osteoporose na coluna Uhum, aos 40 anos de idade. Então, fiquei, de certa forma, preocupada. certo. Eu não tenho um peso muito alto, eu tenho muita dificuldade para ganhar peso. Eu meço 1,50 m e peso apenas 35 quilos.
Não, você não tem E um peso muito alto, você tem um peso muito baixo, né? eu não sei, porque assim, não sei o que eu faço para ganhar peso. Eu acredito que isso tenha ajudado para que eu não consiga ter tudo que eu necessito. E assim, o climatério chegou, ele chegou realmente para, parece que para acabar com um pouquinho de saúde que tinha. Uhum, Então, vitamina B12 tem que fazer reposição, vitamina D também, agora entra cálcio. Aí o médico passou alendronato. Então, assim, de semana passada para cá, eu praticamente fiquei estática, sem saber que rumo seguir. E até atividade física diante dessa osteoporose na coluna, eu nem sei o que fazer. Então, assim, agradeço a Deus pela oportunidade de estar conversando com você. Tenho seguido o seu trabalho e vejo que você está muito dentro daquilo que eu acredito como, como, como médico, como uhum. nutricionista, como educador físico. Então, assim, é mais ou menos isso. Eu preciso de uma ajuda para ver o que rumo tomar de agora para frente diante desta minha situação na saúde. Certo. Pois é, 37 anos, né, entrando já nesse período de climatério e menopausa precoce é ruim, hein? Foi terrível. Bom, então vamos começar, né? Trabalhar essa história aqui. Você vê que o Today é um negócio assim que ele é, para mim, eu não sei para quem assiste, mas pelo menos para mim é encantador o Today, porque assim todo dia é uma novidade e a gente nunca sabe o que vai acontecer. É como se fosse o trabalho de consultório. No trabalho de consultório, o paciente chegava, sentava à minha frente e eu não sabia quais eram as suas necessidades. Eu ia descobrir na hora. Então, assim, a gente tinha que estar preparado para qualquer caso, né? Porque Sim, sempre era uma novidade no consultório. E como agora a gente não tem, né, essa possibilidade mais de ter esse contato com o paciente frente a frente, né? Eu digo que agora não é mais face a face, agora é face e tela, né? é, Mas a gente tendo o Today pela manhã, a gente sempre tem essa possibilidade, né, de ter um caso novo, né? O caso de ontem, por exemplo, foi um caso bem diferente, né? De uma mãe tratando o sim, caso ali da filha com síndrome de Down e também, né, com um problema de doença celíaca. Então, um caso que nunca tinha aparecido assim no Today. Então, é muito legal, porque a gente tem essa possibilidade de sempre ter uma novidade de caso, né? E hoje, né, trabalhando nessa questão menopausa precoce, osteoporose, não é nem osteopenia, né? não, Osteoporose é, aos 40 anos, né? Ok, vamos lá então. Quando que foi a sua menarca, sua primeira menstruação? Você tinha que idade, você lembra? Sim, a sua primeira a minha primeira menstruação, a menstruação tinha menarca, 12 anos. aos 12 anos de idade. Ok, tá, 12 anos. Eu gostaria que isso fosse bem mais tarde, né? Antigamente é Sim, engraçado que se a gente for observar, isso tem mudado muito, né, essa questão aqui da idade da menarca. No passado, assim, dos nossos avós, era por volta de 16 anos a menarca. Depois, sim. no passado das nossas mães, acabou ficando ali entre os 14 anos, né? E hoje a gente tem presenciado assim uma média, né, de 12 anos. Porém, a gente já tem casos que eu considero absurdos, né, de crianças menstruando com 6 anos, né? Já tem hoje relatado na literatura isso. E é assustador esse tipo de coisa. Então é importante a gente analisar todos esses aspectos, né? Por que a gente tem uma menarca tão precoce aparecendo? Isso tem uma relação direta com a questão do estilo de vida, né? Hoje a gente sabe que muitas coisas estão bem diferentes do que era no passado. E a principal, ó, a Elunai está dizendo que a dela foi aos 9 anos. Isso é um crime. Nossa, Para mim é um crime um negócio desse. Então, assim, ó, a gente tem uma mudança muito grande de estilo de vida. E o que tem acontecido é que a ingestão de proteína é muito elevada, né, muito elevada. E isso aumenta a possibilidade da produção de GH, o que leva muitas vezes a uma maturidade precoce. Essas questões também do horário de dormir interferem muito no ciclo hormonal. Então é muito importante a gente avaliar esses aspectos também. Mas a gente tem muitos alimentos que não deveriam ter, mas infelizmente têm hormônios também, né? E aí o que então, que acontece? Esses hormônios eles ativam, né, o ciclo a começar mais cedo. Pode falar. sim.
Só falando um pouco da minha alimentação, eu sou vegetariana estrita. Uhum. Isso já há algum tempo. Isso é ótimo. Não, então assim, eu acredito que talvez tenha ajudado um pouquinho ainda. Então já tem mais de 5 anos que eu não faço uso de alimentos. Na realidade, foi gradativo, tirando carne vermelha, carne branca, leites. O último foi o ovo que eu fiz a retirada. Talvez aí nestas retiradas eu tenha tido deficiências e não tenha feito a suplementação necessária. Então, esses aspectos eles são interessantes. Eu só vou destacar, por exemplo, aqui a Emília disse que a menarca dela foi aos 11, a Dulcinea disse que a dela foi aos 9, com muitas dores. Então, veja, a gente já tem tido essa menarca que eu considero muito cedo. Né? Para mim tinha que ser de 14 anos para mais, né? De 14 anos para mais. Imagina, quando a gente fala da menarca, a gente está falando de uma mulher que está apta, né, para ser mãe. E Sim. que mulher que está apta para ser mãe aos 9 anos, aos 11 anos, aos 12 anos, que seja. Loucura, mas tudo bem. Né? Essas são coisas importantes a observar. E aí vamos analisar então alguns aspectos que você destacou. Veja, você disse que há 5 anos fez, né, a retirada completa dos alimentos de origem animal e não buscou fazer ali, de repente, alguns exames, algumas suplementações e correções que são necessárias. Então a gente tem que observar alguns aspectos muito importantes aqui, Sueli. Vamos trabalhar esses aspectos porque isso é importante para a gente fazer as devidas correções. Né? Ó, depois agora já tem gente ali, ó. A Gleide foi aos 13, né? 2 vezes no mês, parecia uma hemorragia que tinha, meu Deus. Depois a Rosângela disse que foi aos 13 também. Então, assim, a gente vê que a média era mais ou menos essa, né, antigamente. E agora tem ficado cada vez mais precoce, né, que é um absurdo. E vamos analisar aqui, ó. Ó, a neta do meu esposo tem 10 anos, né, e com um corpo de 16, né? Uau. Então, olha só. A Flávia foi aos 13, a Eliane aos 11, a Helena foi aos 14. Então, da Helena, que é aquilo que eu considero que é o mínimo, né? É o mínimo, né? A Ardelia, Ardeli dela foi aos 11, né? Aos 11, meu Deus. 14, depois a Ledinha, a Dinha 13. Então, você vê que a média era mais ou menos isso, né? E aí, vamos analisar então essa questão de se tornar um vegetariano estrito. Essa palavra vegetariano já deveria ser o suficiente para dizer o seguinte, né? Vegetariano só come vegetais. Só que aí eles ficam inventando um monte de coisa, né? E, ó, a da Marta foi aos 15, ó. Aí sim, Marta. Né? 15, quando faz festa, né? Daí tem que ter. Legal. A partir de 15 começa a ficar bom o negócio. E quanto mais cedo aparece também, né? Às vezes mais precoce aparece não, a menopausa. Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então, quanto mais a gente prolonga a menarca, melhor. Agora veja só, quando a gente pensa assim, ó, estou me tornando vegetariano. Então, vegetariano, a palavra vegetariano quer dizer de vegetais. Né? Eu vou me alimentar de vegetais. Mas aí ficam inventando as modas, né? Ovo lacto vegetariano, pesco vegetariano, né? Tem um agora que, como é que é? Tem um que eu vi que é pseudo-vegetariano, né? Eu ouvi o povo falando, né? Pseudo-vegetariano quer dizer que come carne de vez em quando. Eu falei, meu Deus, cada hora inventam um, né? Cada hora inventam um. E aí, nesse aspecto, a gente tem que pensar o seguinte: o que eu perco em termos de nutriente quando eu retiro os alimentos de origem animal? O que eu ganho, eu acho que todo mundo sabe, eu ganho um monte de coisa, mas o que eu perco de nutrientes, o que eu deixo de ingerir de nutrientes, né, quando eu faço o consumo somente de vegetais. Então vamos lá. Os produtos de origem animal, eles são muito concentrados em proteína. E quando a gente olha para a proteína, nós temos assim uma lista de aminoácidos que são chamados de aminoácidos essenciais. O que são esses aminoácidos essenciais, né? Essenciais quer dizer que o nosso corpo não produz, né? Aminoácidos essenciais, então o corpo não produz. Ele tem a possibilidade de produzir aqueles que nós chamamos de não essenciais. Então tem essa lista, né? E essa lista ela é muito importante para nós. Por quê? Se eu tiver falta desses aminoácidos essenciais, né, eu vou ter um risco
de ter doenças, né? Então é importante nós termos aí essa conscientização. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês a lista dos aminoácidos que são os essenciais, que não podem faltar na alimentação. Ok. Então, ó, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Esses são os 9 aminoácidos, dentre os 20 que nós temos, que são essenciais. Ou seja, preciso ingerir, não tenho condições de produzir. Todos esses outros que eu vou citar agora, o corpo produz. Ó. Alanina, arginina, asparagina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutâmico, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina. A partir dos essenciais, eu consigo produzir esses outros 11, os não essenciais. Então, se não viesse esses 11 através da alimentação, vindo os essenciais, eu tenho condições de produzi-los. Por que é importante a gente observar isso? Porque hoje, ainda a ciência ela diz o seguinte: os produtos de origem animal eles são fundamentais para nós porque eles são completos nessa lista de aminoácidos essenciais, ou seja, todos os aminoácidos que o nosso corpo não produz, eu encontro nos produtos de origem animal. Por isso, existe aí esse afã de dizer, ó, tem que comer produto de origem animal, porque ele tem todos os aminoácidos que o nosso organismo não tem condições de produzir. É uma verdade, ele contém todos, mas ele vem com tantas outras tranqueiras junto que eu não vejo que seja a melhor opção para a gente suprir esses aminoácidos essenciais. Quando eu olho, por exemplo, para os alimentos de origem vegetal, eu não vou encontrar nenhum alimento de origem vegetal que tenha todos os aminoácidos essenciais. Mas aí eu tenho uma coisa que é extraordinária, que é a combinação. Eu vou combinar. Então, quando eu olho, por exemplo, para uma leguminosa, um feijão, um grão de bico, uma lentilha, ervilha, uma soja, um tremoço, um amendoim, esses alimentos, eles são ricos em proteínas. Porém, tem um aminoácido aqui dessa listinha aqui que falta. Não é completo. Então, não seria considerado pela ciência uma proteína de alto valor biológico. Porém, se eu como arroz integral com feijão, eu tenho a proteína ideal. Porque aquilo que falta no feijão está no arroz. Então, isso que é o legal. Eu sempre preciso combinar, quando penso em ser vegetariano, alimentos de origem vegetal, leguminosa, com um cereal. Se eu combinar esses dois, não vou ter a falta. Essa lista de aminoácidos essenciais aqui vai ser suprida. Então, esse é um aspecto importante. Quando a gente pensa em se tornar vegetariano, a gente tem que buscar fazer sempre, numa refeição, a combinação de um cereal com uma leguminosa. Porque aí não vai ter falta. Por exemplo, olha só. Eu gosto muito de comer açaí. Gosto muito de comer açaí. E quando eu vou comer açaí, o que eu uso para comer esse açaí? Né? Eu como com granola. Como com granola. E a granola é aveia. Aveia é cereal. E aí eu coloco junto também uma farinha de amendoim. Farinha de amendoim é de uma leguminosa. E aí eu tenho a proteína completa que eu preciso naquela refeição. Então, olha só que legal. No almoço eu coloco lá arroz, feijão e uma segunda leguminosa para suprir a necessidade de proteína. No meu jantar, muitas vezes, é açaí, granola e uma farinha de amendoim. Pronto. Então, essa combinação ela é muito importante da gente saber, Sueli, para que não haja realmente falta desses aminoácidos essenciais. Tá? Então, eu tenho que trabalhar dessa forma e aí a gente vai fazendo essas combinações e supre a nossa necessidade. É claro que em muitos casos a gente precisa complementar, porque às vezes não damos conta de comer tudo que precisamos dependendo da demanda energética. Quando você olha, por exemplo, por uma fase de treinamento, quando você faz uma atividade física e está num treino intenso, às vezes só com a comida a gente não fecha. E isso não é só uma característica do vegetariano. Mesmo aqueles que são onívoros, que comem carne, queijo, leite e ovos, esses também acabam precisando muitas vezes de um complemento. Não fecha? Porque estamos aumentando a necessidade. Então não estamos falando simplesmente assim da sobrevivência, não. É porque nós temos uma exigência maior em virtude de atividades que nós realizamos. Então é importante entender que em alguns momentos eu vou precisar complementar e aí eu tenho esses suplementos que podem ser as opções para nós. Então essa jogada do cereal com a leguminosa, isso é muito importante para a gente poder suprir a necessidade da lista dos aminoácidos essenciais. Outra coisa que eu tenho que observar quando eu retiro também os produtos de origem animal é a questão do ferro.
Porque, querendo ou não, a carne é um alimento super concentrado em ferro, né? Tem muito ferro. E ainda tem um ferro, que é chamado de ferro M, que tem uma biodisponibilidade de absorção alta. E aí, nesse caso, se eu viro vegetariano, eu preciso também ficar ligado, né, com relação ao ferro. Onde que eu encontro ferro? Para a gente poder ter uma alimentação completa e suprir nossa necessidade. Todo vegetal verde escuro é fonte de ferro. É fonte de ferro. Então, quando eu falo do brócolis, falo da rúcula, falo de um agrião, falo de uma escarola, falo de uma couve, tudo isso fonte de ferro. Porém, tem uma questão importante a ser analisada. O ferro que está presente no vegetal tem uma biodisponibilidade de absorção diferente do ferro que está na carne. O ferro da carne tem uma capacidade de absorção maior, o ferro do vegetal menor. Porém, tem outra jogadinha importante aqui para passar para quem é vegetariano, que é o seguinte: consumir uma fonte de ferro, associo com uma fonte de vitamina C, e aí sim eu aumento a biodisponibilidade do ferro desses vegetais. Outras fontes de ferro que eu ainda tenho, além dos vegetais verdes escuros, gergelim e girassol, são ótimas fontes também. Só que aí sempre consorciando, né, com o vitamina C de um limão, por exemplo. Em casa a gente gosta muito de fazer o hummus, que é um patê de grão de bico. E para fazer o hummus a gente usa o tahine, que é aquela pasta de gergelim. Então veja, pasta de gergelim, fonte de ferro, fonte de cálcio. Só que aí a gente usa o limão para poder fazer o hummus. E aí aquele ferro do tahine fica disponível para absorção. Então olha só que interessante. Essas jogadinhas, essas sacadas, digamos assim, são muito importantes, Sueli, para que aí a gente tenha uma alimentação que realmente ofereça, né, os nutrientes que precisamos, mas que tenha também essa alta taxa de biodisponibilidade, né? Então isso é bem importante para a gente poder trabalhar. Ó, a Yara pergunta aqui se o ferro dela, se a ferritina está bom em 18,8. Não, está baixo. Está baixo, Yara. Pode pensar em subir essa ferritina aí que está baixa. Logo entra numa anemia se ficar desse jeito. Outro nutriente, Sueli, que a gente precisa ficar muito atento quando a gente também deixa de consumir os produtos de origem animal é a questão do cálcio, né? A questão do cálcio. Porque se fala muito do cálcio do leite, cálcio do leite, cálcio do leite, só que o cálcio do leite não tem uma biodisponibilidade alta para nós. Para o bezerro é altíssima, para nós não. Por quê? Porque o leite também ele é muito rico em proteína, isso acidifica o sangue, e ao acidificar o sangue, o próprio cálcio é utilizado como um fator tamponante. Então, o leite para nós não seria a melhor fonte de cálcio. Nossa fonte de cálcio já deveria ser uma fonte vegetal, onde nós temos então todo vegetal verde escuro como sendo fonte de cálcio, temos também o gergelim e girassol como sendo boas fontes de cálcio. Depois eu tenho ali algumas castanhas, por exemplo, amêndoa, que tem um pouco de cálcio também. Tenho a semente de chia, que é rico também em cálcio. Então aí eu tenho várias opções, né, vegetais aonde eu vou encontrar o meu cálcio. Só que aí vem um detalhe. Não adianta oferecer o cálcio se nós estamos com um nível de vitamina D baixo. Aí é onde nós estamos esbarrando no maior problema. Quando vegetarianos, não temos muitas vezes problema com relação à oferta de cálcio, mas temos problema com relação à absorção desse cálcio. E aí nós entramos justamente agora no teu problema. Então eu vim trabalhando ali alguns nutrientes que são importantes a gente observar. A B12 também, eu vou falar dela um pouco mais adiante. Mas aí chegamos então nessa questão agora do cálcio. Como vegetariano, nós temos boas fontes de cálcio, são bem concentrados em cálcio. Geralmente não temos falta de cálcio como vegetarianos. Porém, tem um detalhe importante que é essa questão da vitamina D, que não serve só para vegetarianos, serve para todo mundo. Por quê? Segundo dados hoje do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de cada 10 brasileiros, 7 deles estão com um nível de vitamina D abaixo do recomendado. Pesquisas que foram realizadas também pela Harvard, de Massachusetts e também do Colorado, nos Estados Unidos, diagnosticaram que nos Estados Unidos, por exemplo, de cada 10 americanos brancos, de cada 10 americanos brancos, né, 7 deles estão com um nível de vitamina D abaixo. E se for o afro-americano, ou seja, né, de pele mais escura,
9,8, ou seja, praticamente 10 de 10, né? Está com o nível de vitamina D abaixo do recomendado. Então, esses aspectos são muito importantes para a gente entender. Hoje, poucas pessoas sabem ou poucas pessoas têm tempo sabendo de tomar o sol no horário correto, pensando na vitamina D. E a gente sabe que é o sol do horário mais quente do dia. Como se criou também toda essa preocupação com relação ao câncer de pele, as pessoas estão fugindo do sol. Você costuma tomar sol, Sueli? No horário do meio-dia? Não, porque assim, no meu trabalho, eu saio meio-dia. Aí eu almoço, retorno a 1h30. E isso é de segunda a sexta. Aí ao sábado à igreja e sobraria apenas o domingo. Porém, nos domingos, agora não, mas nos outros períodos, estou envolvida com o clube de desbravadores. Então, assim, realmente eu não tomo sol. Tomo sol de forma esporádica e todas as vezes que eu saio no sol, que começo a pegar o sol, a minha pele enche, eu não sei se esse seria o termo certo, de bolinhas vermelhas que coçam, que nem a dermatologista sabe o que é. Então, assim, vou expor da bolinhas vermelhas que coça isso nos braços, nas pernas, e então, assim, realmente, esse é mais ou menos o tipo. Pois é. Então, assim, o sol, para algumas pessoas, ele realmente causa alergia, né? Causa alergia. E aí a gente acaba tendo, né, essas reações, né, com relação ao tomar sol. Então, veja, aí mais uma questão, né, que a gente está trabalhando que bateu em cima dessa questão aí da osteoporose, né? A falta de vitamina D. Porque não tem tempo para tomar sol e ainda quando tem tempo, tem reação alérgica. Então, veja, a questão da suplementação da vitamina D, ela tem se tornado uma constante na vida de quase todo brasileiro, né? Muitos ainda nem sabem que precisam, não estão fazendo uso, e muitos que já descobriram que precisam, estão fazendo uso, e isso tem trazido benefícios gigantescos, porque a falta de vitamina D é terrível, né? Terrível para nós. E o que que acontece? Mesmo que eu coma, então, o cálcio proveniente desses alimentos, que são bem concentrados em cálcio, de origem vegetal, os vegetais verdes escuros, gergelim, girassol, chia e mais a amêndoa, que tem uma quantidade boa, o que que acontece? Eu não consigo fazer a absorção. Não consigo fazer a absorção. A absorção do cálcio, ela é intestinal. É intestinal. E precisa de vitamina D. Então, o que que a gente tem que fazer? Corrigir. E aí eu tenho as suplementações. Elas podem ser feitas via oral, né? Ou pode ser feita através de via poupansal também. Tem injeção, né? A injeção a gente oferece para pessoas que estão com nível de vitamina D abaixo de 10, né? Você fez exames recentes para saber como é que está a sua vitamina D? Eu fiz olho Uhum. Como é que e estava? estava abaixo, eu só não me recordo exatamente quanto que era. Mas Certo. ela tem aquele nível. Então, eu teria que pegar o exame, porque ele não está Tá. próximo aqui de mim. Não tem problema. Eu vou Poderia fazer. fazer isso? Eu vou. Ou Não, em outro não, momento? não tem a necessidade, porque eu vou fazer a orientação. E aí depois, baseado nessa orientação, você olha e já fica sabendo quanto que você precisa, então, né? Olha só. Quando a gente faz o exame de vitamina D, ele é dividido, né, quando a gente olha lá o resultado, em 3 níveis. Acima de 30 é considerado Tudo bem. suficiência. Suficiência. Acima de 30 é normal. De 20 a 30, ele é considerado, então, como insuficiência, ou seja, já está abaixo do normal, porém ainda não num caso grave de deficiência de vitamina D. Abaixo de 20, sim, já é considerado deficiência. Eu ainda gosto de dividir um pouquinho mais esse resultado. Para mim, seria da seguinte forma: acima de 40, ideal, ótimo, acima de 40. De 30 a 40, suficiente. De 20 a 30, insuficiente. De 10 a 20, deficiente. E abaixo de 10, risco iminente de morte, né? Então a coisa está feia, abaixo de 10. Por quê? Porque aí eu dividiria a suplementação da seguinte forma. Se deu menos de 10, uma injeção de 50 mil UI, com menos de 10,
já faz uma injeção de 50 mil UI, corrige logo. Não, a gente não tem tempo de ficar fazendo correção via oral, com menos de 10. O caso é grave. O caso é grave. E aí, no caso de 10 a 20, nós já fazemos uma suplementação com 15 mil unidades internacionais, ou seja, UI de vitamina D3 diário durante 3 meses. Então, se o seu, por exemplo, deu entre 10 e 20, você vai tomar cápsulas diárias de 15 mil UI durante 3 meses. Durante 3 meses. Lembrando que quando a gente vai fazer a ingestão das cápsulas de vitamina D, ela é uma vitamina que precisa, na verdade não é vitamina, é um hormônio, né? Mas precisa de gordura para ser absorvido. Precisa de gordura. Então a gente faz o uso da vitamina D junto da refeição do de jejum ou da refeição do almoço. Nunca deixe para tomar a vitamina D no horário do jantar. Por quê? Porque na janta a gente nem deveria estar ingerindo, se possível, fontes de gordura. A digestão é mais lenta, o metabolismo está mais lento, e aí nesse caso vale a pena então usar ou de manhã ou no horário do almoço a nossa vitamina D. E se estiver entre 20 a 30, aí nós já vamos fazer a correção com 7 mil UI diária durante 3 meses. Então, recordando aqui, ó, menos de 10, injeção de 50 mil UI, de 10 a 20, 15 mil UI diário, 3 meses. Depois, 20 a 30, fazer a ingestão de 7 mil UI diário por 90 dias. Por que sempre 90 dias? Porque depois de 90 dias você vai repetir o exame. Vai repetir o exame. A Marta está dizendo que ela faz o uso da sublingual. A sublingual eu acho interessante, apesar do custo dela ser bem maior, mas a taxa absortiva dela também é muito elevada, porque na via sublingual ela absorve muito bem. B12, vitamina D, sublingual são as melhores opções. E aí, nesse caso, então, de 20 a 30, a gente vai usar uma dose de 7 mil. 3 meses, repete o exame, baseado no resultado do exame, define qual o próximo passo. Se estivermos com 30 a 40, que é um nível de suficiência, está normal, 30 a 40, eu ainda tenho sugerido o uso de 2 mil para manutenção. Manutenção. Então, ou seja, é para não cair. É para não cair, né? Ó, a Neu está dizendo assim, ó, bom dia a todos, cheguei só agora, né? Mas seja bem-vinda, não importa o horário, aproveita o que vem daqui para frente e assiste o começo depois, né? É como se tivesse perdido um capítulo da novela, então tem que assistir o anterior para entender o final. E aí, veja só então, Sueli, baseado nessa recomendação, você vai olhar o teu exame e vai fazer essa correção. Por quê? O que a gente percebe é que você tem 2 agravantes para já estar com osteoporose na coluna. O primeiro agravante é essa menopausa precoce, né, entrando a partir dos 37 anos. Né? Ou seja, você já vai tendo queda de hormônios sexuais que são importantes para a manutenção da massa óssea. Por exemplo, o estrogênio, o estradiol, né? Isso já vai caindo. E aí, nesse caso, a gente já tem que entender que a falta destes, né, já aumenta o risco para uma osteoporose. Além disso, uma vitamina D baixa, que a gente não sabe desde quando vem, que também corrobora com essa questão, né, de você aumentar o risco para osteopenia e osteoporose. E veja, quando a gente fala de queda de massa óssea, a gente tem que lembrar o seguinte: primeiro a gente entra numa osteopenia, para depois entrar numa osteoporose. A osteoporose é um processo que vai se agravando a redução da massa óssea até chegar ao nível de virar uma osteoporose. Primeiro, osteopenia. E aí, no teu caso, o médico disse que você já está com osteoporose, ou seja, já é o nível mais baixo, de massa óssea. Ó, a Thaís, nutricionista, faz a seguinte pergunta aqui, ó. E se precisar dosagem alta, mas tiver cristais de oxalato de cálcio na urina e também nos cálculos de vesícula? É interessante essa pergunta dela, porque assim, a gente pensa que fazendo o uso da vitamina D, né, elevada nesse período, a gente aumenta o risco para a formação dos cálculos, tanto na vesícula quanto também nos rins. Na verdade, o que acontece, Thaís, é que nós temos muitas vezes esses cálculos sendo estabelecidos justamente porque o nível de vitamina D estava baixo. E aí nós temos, às vezes, um cálcio que entra, né, que é absorvido, mas não na quantidade que deveria, porém a falta de vitamina D também não conduz, né, esse cálcio para as regiões corretas, ou seja, eles deveriam estar indo lá para os ossos, para o músculo, para os dentes, e acabam, né, sobrecarregando a função renal e
o fígado também, gerando esses cálculos. Então pode utilizar por 3 meses, fazer a correção e aí depois trabalha com dose de manutenção ou somente, né, depois tomando o sol do meio-dia. E aí então, Sueli, olha só, quando a gente tem o caso da osteoporose, é porque realmente então a coisa já está no nível mais grave de redução de massa óssea. E aí eu vou te contar um caso, né, e você vai perceber que daqui para frente nós vamos ter que ter um cuidado muito grande com essa relação dessa osteoporose que você tem em coluna, né, porque coluna é a pior. Se fosse, né, no fêmur ou no rádio, é muito mais fácil da gente corrigir. E eu vou te explicar agora por quê. Olha só, quando a gente tem uma osteoporose na coluna, a gente tem que lembrar o seguinte: o que gera estímulo para a manutenção da massa óssea? Além de estar com os nossos níveis aí hormonais normais, né, nosso nível de vitamina D normal, fazer a ingestão do cálcio normal. Bom, o cálcio ele vai ser direcionado para o osso, né, quando o osso tiver uma demanda de cálcio. E como é que o osso tem uma demanda de cálcio? Eu preciso gerar estímulo para que o cálcio, né, vá para dentro do osso. E que tipo de estímulo é esse? Né? Que tipo de estímulo? O estímulo é uma atividade física de resistência ou impacto. Quando, por exemplo, o nosso osso sofre impacto, a gente tem esse estímulo para a manutenção da massa óssea. Então, por exemplo, quem faz caminhada, caminhada gera impacto, corrida gera impacto, né? Jogar futebol gera impacto. Então, esses impactos, eles estimulam a manutenção da massa óssea. E aí vem a pergunta: como é que é o teu nível de atividade física, Sueli? Eu gosto de caminhar e correr. E você faz com qual periodicidade semanal isso? Essas, eu geralmente 3 vezes por semana. E eu havia parado de correr, Certo. e estava fazendo em casa mesmo musculação. Eu tenho uma estação e estava fazendo musculação. Só que eu estar tão. Sueli, não sei se você está me ouvindo, mas travou um pouquinho para a gente. A gente não está ouvindo o seu áudio agora. Se você puder repetir, eu agradeço. Vamos ver se agora vai. Eita, agora travou mesmo. O áudio pelo menos sumiu. Sueli, se você me ouve, faz um sinal de positivo, por gentileza. A Sueli ficou sem áudio. Ela está falando, mas a gente não está ouvindo. Sueli, espero que você esteja me ouvindo. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou derrubar você aqui da live e aí você chama para participar de novo, tá bom? E aí eu te chamo novamente. Pessoal, se alguém puder escrever para ela entrar novamente, fazer o pedido para entrar novamente, aí ajuda a gente. Eu vou Bom, removi a Sueli. Vamos ver se ela consegue fazer o pedido aqui para participar novamente. Aí eu chamo para poder receber essa informação. Mas ela estava falando uma coisa que eu achei interessante. Bom, veja só, ela disse que não gosta de musculação. É incrível, mas assim, a maioria das pessoas não gosta da musculação. Eu também não era um fã de musculação, mas eu estou aprendendo a gostar. Bom, ela pediu aqui, ó, vamos ver se eu consigo achar aqui. Vamos chamar novamente. Vamos ver se vai dar certo. E musculação não é um exercício que a maioria das pessoas fazem porque gosta, né? A maioria das pessoas que fazem musculação fazem porque precisam. É igual remédio, a gente não toma porque Meu gosta. esposo, Ó, voltou, Sueli. meu esposo, voltei. Voltou. Isso. Sueli, você estava falando para a gente a respeito da caminhada e aí a gente conseguiu ouvir a parte que você disse que fazia por volta de 3 vezes na semana, né?
mas que você estava fazendo musculação e não gostava da musculação, né? E parou a musculação. Então, termina essa historinha pra gente. Isso. Tá. Sueli, nós estamos com um atraso do seu áudio. Você fala e demora bastante para a gente receber o áudio e ainda chega fragmentado. Mas não tem problema nenhum. Nós vamos terminar o nosso Today fechando o teu caso aqui. Então vamos lá. Com relação à atividade física, a Organização Mundial da Saúde ela traz uma informação para nós que é a seguinte: para que a gente tenha, né, a possibilidade de conseguirmos manter a nossa saúde, ela diz que a gente precisa de 5 sessões de exercício físico semanal. Ou seja, 5 dias da semana tem que ser dedicado para atividade física. Além disso, quando a gente tem saúde para manter, preciso de 5. Mas quando a gente tem perda da saúde, ou seja, talvez até mais de 5 vezes na semana, né? Mais de 5 vezes. E para o teu caso, é muito importante sim a caminhada, ela é muito legal. Porém, a musculação tem uma importância muito grande, muito grande. E aí a gente sabe que a musculação, ela gera um estímulo para a manutenção de massa óssea maior até do que o impacto gerado nas atividades aeróbicas. Então seria ótimo se você conseguisse conciliar os dois. E aí você poderia fazer da seguinte forma: você vai para a academia segunda, quarta e sexta, 3 vezes na semana, e aí terça, quintas e domingos, né, ou domingo, terça e quinta, você faz atividade aeróbica. E aí você teria 6 sessões de atividade física durante a semana. 3 delas voltada para o estímulo de crescimento ósseo através da resistência que a musculação gera, e outros 3 para manutenção da massa óssea e estímulos menores para manutenção também e crescimento através da atividade aeróbica. Então, dessa forma, seria ótimo a sua distribuição, né, de exercícios durante a semana. Segundas, quartas e sexta, musculação. Domingo, terça e quinta, atividade aeróbica de impacto, que é a sua caminhada, né? E com trotezinho, hein? Não vai me exagerar aí nessa corrida, não, porque você já está com o osso fraquinho, então não vamos aumentar muito esse estímulo de impacto para não ter lesão, né? Para não ter lesão. Outro aspecto que é importante aqui para nós é o seguinte: precisamos então gerar o estímulo para o cálcio entrar dentro dos ossos. E esse estímulo vem através da atividade física. Já sabemos onde está a fonte de cálcio, já sabemos que precisamos fazer a correção da vitamina D, porém precisamos lembrar um aspecto importante aqui também. O crescimento dos ossos, ele acontece enquanto estamos dormindo. Então, o horário de sono também é algo importante para você conseguir melhorar dessa redução de massa óssea que você tem tido. O horário de sono é fundamental. E o ideal é que esse sono comece o mais próximo possível das 21h30. Quanto mais próximo de 21h30 nós estivermos dormindo, melhor será o nosso resultado com relação a crescimento ósseo. Então isso é muito importante. Essa informação ela é fundamental. E conseguirmos dormir no horário correto é muito importante, muito importante. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala ainda de massa óssea, é que nós temos que controlar muito a questão da ingestão da proteína. No seu caso, sendo vegetariana, eu não vejo isso como um problema. Mas, por exemplo, mulheres que têm osteopenia ou osteoporose e fazem consumo de proteína de origem animal, têm que cuidar com a quantidade de carne, queijo, leite e ovo que consomem. Por quê? Porque esses alimentos eles são muito ricos em proteína e acidificam o sangue. Então, muito do cálcio que seria utilizado para poder construir a massa óssea vai ser utilizado para poder evitar a acidez que o excesso de proteína gera. Então, esse é um aspecto muito importante que a gente tem que considerar. E aí, no teu caso, né, você disse que pesa 35 quilos com 1,5 m. E isso daí é algo também que não te ajuda na manutenção da massa óssea. Por quê? Porque você tem pouco músculo, a gente entende, por esse peso. E o músculo,
ele tem um papel muito, muito importante na manutenção da massa óssea. Bom, imagina que aqui, né, o meu braço aqui fosse o osso e a minha mão fosse o músculo, tá? O que que esse músculo faz? O músculo, ele tem tônus, então ele aperta o osso. Ele aperta o osso. E aí, nesse caso, essa pressão que o músculo exerce sobre o osso é importante para a manutenção da massa óssea. Então você tem dois agravantes que te gerou uma osteoporose precoce. O primeiro foi a questão de você, né, entrar nesse período de menopausa precoce, né? 37 anos, né, parou de menstruar e aí nesse caso então já aumenta o risco para a osteoporose. O segundo, a questão da quantidade de massa magra, que é pequena, ou seja, não gera o tônus da musculatura em cima do osso e essa pressão é importante para a manutenção. Por isso que você não pode ficar sem musculação. Só o aeróbico, ele não estimula o crescimento do músculo que você precisa, né, para gerar essa tensão sobre os ossos. Então é muito importante a gente levar em consideração que para você musculação faz parte do tratamento, né? É remédio, tem que tomar pelo menos 3 vezes na semana, né? Segundas, quartas e sexta, como a gente falou aqui. Então isso é muito importante para você. E outra questão que a gente precisa destacar aqui é o seguinte: às vezes, a gente precisa de alguns recursos, né, que podem nos ajudar na construção da massa óssea. Eu vi que teve muita gente colocando aqui a respeito dos suplementos de cálcio que tomam. Pode ser uma opção caso a gente perceba, através de um exame, que seu nível de cálcio iônico está baixo, coisa que geralmente não acontece. Porém, se acontecer do cálcio estar baixo na corrente sanguínea, aí nós precisamos fazer a correção. Quando pensamos em fazer correção de cálcio, a gente tem que levar em consideração que a nossa necessidade é de 400 miligramas de cálcio ao dia. Nos Estados Unidos, eles já falam de usar doses de até 2.000 miligramas de cálcio ao dia. Mas porque lá eles têm um exagero muito grande nessa recomendação, porque eles consomem muita proteína, isso acidifica o sangue e eles precisam de uma quantidade de cálcio muito maior do que a nossa. Agora, para uma pessoa que é vegetariana, né, que não tem excesso de proteína e não gera essa acidez, 400 miligramas já é o suficiente. Mas tem que lembrar o seguinte: quando vai fazer o uso de um suplemento de cálcio, eu tenho que ter o cálcio e o magnésio juntos nesse suplemento. E eu tenho que ter na dose de 2:1 de cálcio para magnésio. Ou seja, se o meu suplemento tiver 400 miligramas de cálcio, ele tem que ter 200 miligramas de magnésio. Isso é muito importante. Na hora de comprar um suplemento, é necessário observar esse aspecto. Tem que ter o dobro de cálcio em relação ao magnésio. O dobro do cálcio em relação ao magnésio. 400 por 200. Aí é um que é muito interessante, né? Um produto interessante, porque ele está na composição ideal para absorção. Outro aspecto ainda para a gente caminhar agora para o finalzinho é o seguinte: muitas vezes nós temos aí duas injeções que podem entrar como sendo uma parte importante do tratamento para quem já tem, né, osteopenia ou osteoporose, que é a prolina ou o Aclasta. Eu vou estar escrevendo o nome dessas duas injeções aqui, ó. Prolina e o outro, o Aclasta. Aclasta. Ou uma ou outra. Então vai aparecer aí na tela para você, Sueli, e para todo mundo, tá? Olha lá, pronto, ó. Prolia e Aclasta. Qualquer coisa arrasta um pouquinho para baixo aí, que já escreveram e aí já subiu, né? Então assim, ó, essas duas injeções, elas são injeções que podem ser muito interessantes, né, quando a gente pensa em fazer correção de massa óssea. O Prolia é uma injeção que precisa ser tomada 2 vezes ao ano. Então, a cada 6 meses, você vai fazer o uso dessa injeção. O Aclasta é uma injeção que você vai tomar 1 vez ao ano. 1 vez ao ano. Hoje hoje não, semana passada, né? Eu andei observando aqui na internet e aí eu verifiquei que a gente tem o Aclasta como sendo a melhor opção nesse momento, por causa do preço, custo-benefício, né? Não é algo barato, mas é algo que funciona. É algo que funciona, que ajuda muito e pode ser uma opção para você também
que já está aí no quadro de osteoporose, não é nem osteopenia. Mas, para fechar, duas informações importantes ainda para você, Sueli. Uma delas é a seguinte: o que a gente consegue muitas vezes com relação à redução de massa óssea na coluna é estabilizar, não é aumentar. No fêmur e no rádio, a gente consegue muitas vezes aumentar, né? Eu já tive pacientes que nós conseguimos zerar a redução de massa óssea na coluna. Zeramos. Porém, não conseguimos aumentar a massa óssea da coluna. Já no fêmur e no rádio, né, o rádio, o osso do braço e o fêmur da perna, nós conseguimos aumentar e ela deixou de ter a osteopenia que já tinha nessas duas regiões, mas da coluna só conseguimos estabilizar. Então, esse é um aspecto muito importante. Você precisa, o quanto antes, implementar todo esse protocolo que a gente disse, observando nível de vitamina D, ingestão do cálcio, prática da atividade a musculação e a caminhada, né? Opa, Sueli caiu. Então, a prática da atividade física de musculação e caminhada. Outro aspecto muito importante é o horário de sono, a ingestão de cálcio normal, com o uso do suplemento, se necessário, e também, né, fazer o uso dessas injeções. Todo esse protocolo, a Sueli e quem tiver também osteopenia ou osteoporose deve seguir. Todo ele. A falta de um dos itens não faz com que a gente consiga, né, não faz com que a gente consiga corrigir a massa óssea como a gente quer. E aí, no caso dessa paciente, a gente conseguia aumentar o osso, na massa óssea do rádio e também do fêmur, porém não da coluna. E aí, no caso da Sueli, ela já tem uma osteoporose na coluna. Então, é importante ela observar isso. E outra coisa é que quando ela for fazer a musculação, ela tem que levar essa informação, né, para o profissional, dizendo que ela já tem uma osteoporose na coluna, porque vai ser muito importante essa informação para o profissional decidir quais exercícios ela vai fazer na academia que não venham sobrecarregar, né, sobrecarregar de peso a coluna. Então vai ser muito mais interessante ela fazer os exercícios dela deitada, né, sentada, com o auxílio da máquina, do que com pesos livres. Por exemplo, o agachamento não seria um exercício interessante, porque ele vai gerar uma sobrecarga maior sobre a coluna. Então é muito mais interessante que ela faça exercício, né, para construção de músculo nas pernas, sentado, fazendo a cadeira adutora, fazendo cadeira abdutora, fazendo, né, a flexora, a cadeira flexora, né, e a cadeira extensora. Ou seja, trabalhar a musculatura da perna sentada e não fazendo agachamento, para não gerar uma pressão sobre a coluna. Então, essa informação precisa ser passada para o profissional para que ele decida quais os melhores exercícios aonde isole a coluna lombar dela e não tenha pressão nessas regiões. Então, isso é muito importante, essa informação é fundamental. E aí ela vai trabalhar os exercícios dela de tal forma que não gere essa sobrecarga de peso na coluna. Essas informações são muito importantes. E aí, só para fechar, a questão da B12, que a Sueli falou, e realmente B12, para quem é vegetariano, tem que ser observado, né? A gente encontra hoje deficiências de B12 não só em vegetariano, em quem é onívoro, ou seja, come carne, queijo, leite e ovos, esses também têm apresentado, né, muita deficiência, carência de vitamina B12, e é importante, então, a gente observar, né, a nossa B12 e fazer as devidas correções, né, fazer as devidas correções. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso Today. Eu acho que foi muito legal. Uma pena que a Sueli teve uma dificuldade ali de conexão. Gostaria que ela também pudesse se despedir agora, né, nesse momento. Mas como ela não pode se despedir, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Agradeço, Sueli, você por ter compartilhado a sua história conosco. Espero que essas orientações possam realmente te ajudar e fazer com que você tenha essa melhora. Observe com a sua ginecologista também a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, se assim for necessário, porque isso também ajuda na manutenção da massa óssea. Só para encerrar agora, lembro vocês que hoje é quinta-feira e sendo quinta-feira, né, nós temos, né, nosso Saúde em Pauta.
20 horas, então, temos um horário marcado para a gente continuar conversando sobre saúde. E aí, então, é o momento, né, de nós continuarmos ali trabalhando os aspectos. Gostaria de desejar um ótimo dia para todos vocês. Nós estamos chegando já próximo aí do final da semana, mas ainda temos mais 2 encontros essa semana, hoje à noite e amanhã, pela manhã, às 7 horas. Um grande abraço para todos vocês. Nos vemos então às 20 horas. Compartilhe essa informação, né, de que estaremos ao vivo às 20 horas com as pessoas queridas para vocês, para que a gente tenha bastante gente participando, né, hoje à noite no YouTube, tá bom? Para que aí a gente possa continuar conversando sobre saúde. Tchau, tchau. Grande abraço a todos. Nos vemos às 20 horas. Até mais.